Estamos contentes de estar na casa de Deus. Quantos estão contentes de estar na casa de Deus? Amém, glória a Deus. Graças a Deus, hoje não está muito quente para a palavra de Deus, isso mesmo, e conhecermos ao Senhor da Bíblia. Quando nós estudamos a palavra do Senhor, estamos conhecendo ao Senhor da palavra. Acho que já não necessito pregar, dentro do plano de Deus, dentro do propósito que Ele tem. Se alguém pode pegar a minha voz, já vamos em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, diz: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se... Obrigado. Já não basta ter que me ouvir, que tem que me ouvir 2 vezes. Glória a Deus. Amados, agora estamos no primeiro dia do ano, deste ano 2026, e eu quero trazer uma palavra profética para a tua vida, para este ano 2026. Quantos querem receber uma palavra profética? Amém? Eu vou te dizer algo, a palavra profética está na Bíblia. Essa é a maior palavra profética que você pode receber na tua vida. Amém, igreja? Então, essa noite eu quero convidar você. Alguns irmãos me questionam: pastor, cadê a tua Bíblia? Eu dou minha Bíblia lá nos Estados Unidos, ainda não tive tempo de ir a comprar uma Bíblia, mas estou com o Novo Testamento, tá? O que eu vou pregar aqui está no livro de Lucas. Lucas capítulo 4. Quantos estão com as malas prontas? Só algumas pessoas. Vou repetir: quantos estão com as malas prontas? Quer dizer, igreja, Jesus está voltando. E necessitamos estar prontos para receber a vida do nosso Senhor. Amém? Devemos estar prontos para nos ir com Ele. Lucas capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte: chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade aos oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu o assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Feche os teus olhos. Senhor Jesus Cristo, poderoso Deus, eu quero te agradecer, Pai, esta noite, porque nos permites poder estar reunidos aqui na tua casa, preciosa casa, Senhor, que tu tens nos dado para poder congregar, e que muitas vezes, Senhor, o costume de estarmos aqui sempre não nos permite valorizar aquilo que tu nos dás. Mas, Pai, hoje queremos te agradecer por este templo. Hoje queremos te agradecer por estas 4 paredes, Senhor, que nos abriam para poder nos reunir e exaltar o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, pela energia, pelos ventiladores, pelas cadeiras, por tudo que tu tens nos dado, Senhor, porque se estamos aqui é pela tua vontade, porque tu abriste essas portas e porque tu nos das as condições de poder manter. Mas, Senhor, isto apenas são paredes feitas de material. A igreja somos nós.
e nós somos templo do teu Espírito. Portanto, Senhor, necessitamos ser alimentados pela tua palavra. Necesitamos hoje, estamos aqui, Senhor, hoje necessitados de ti. Alguns com maior expectativa, outros talvez com poucas forças. Mas se viemos até aqui, Senhor, é porque necessitamos, reconhecemos quanto necessitamos tua palavra. Porque a tua palavra é o nosso alimento, é o nosso sustento. Fala conosco, Senhor, de uma forma muito clara. E me ajuda, Senhor, a ser esse pequeno mensageiro de uma grande mensagem, Senhor. Porque esta mensagem não é minha, esta mensagem é tua. Que a tua igreja possa receber, entender, guardar e praticar essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, Jesus passou 30 anos da sua vida na Nazaré, onde ele se criou. E depois de começar o seu ministério, ele fez o primeiro milagre em Galileia, nas bodas de Caná. E quando ele retornou para a sua cidade natal, a multidão quis escutá-lo, porque a fama dele estava crescendo. Ele começou a curar enfermos, a expulsar demônios, e todo mundo começou a conhecê-lo e saber quem ele era. As pessoas que viram ele crescer e sabiam que era o filho do carpinteiro não podiam acreditar o que estava acontecendo. E diante dos olhos deles, não parecia ser uma pessoa extraordinária. Por isso a Bíblia diz que os olhos de todos se fitaram nele, se focaram somente nele. A palavra do Senhor nos diz que ele pegou o pergaminho onde estavam as Escrituras e ele justamente abriu no que seria o capítulo 61 do livro de Isaías. O grande profeta Isaías, aquele homem que um dia diz que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e chamaria o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E esse homem, Emanuel, Deus conosco, está aqui no nosso meio. Ainda essa palavra que foi escrita em Isaías se cumpre nos nossos dias de hoje. Deus conosco, Deus conosco, Deus conosco. Então devemos entender que nós estamos começando o ano 2026, Deus conosco, porque Deus está nesse lugar, Deus está no nosso meio, Deus está na nossa vida, e Ele cumpriu a sua promessa. O Senhor diz que estaria conosco até o final dos séculos, até o final dos nossos dias. Eu quero te dizer, igreja, essa noite, tu não estás sozinho, porque Deus conosco, Deus está aqui neste lugar. Amém? Ele começou a ler essas palavras: porquanto o Espírito de Deus está sobre mim. E isto é o que faz dele ser alguém totalmente diferente. Isto é o que faz de mim e de você sermos diferentes. Que o Espírito de Deus esteja sobre nós. E a palavra do Senhor diz que ele, depois de ser batizado no Jordão, o Espírito Santo se posou sobre ele. Ele estava pegando um pequeno grupo de gente, mas há algo que me emociona muito ao poder saber isso, que esta carne fraca e humana, quem sou eu, não seria digno de mencionar sequer o nome do Senhor Jesus Cristo. Nenhum de nós, creio eu. Mas, amados, o Senhor nos dá a oportunidade de poder tê-lo através da sua palavra, e através da fé poder sentir a sua presença e o seu Espírito.
Meus amados, eu não sou ninguém sem Ele. Eu não posso sarar, eu não posso curar, eu não posso tocar você com poder. Mas é que, amados, isto não se trata de mim, e esta também não é a minha mensagem. Isto se trata do poder de Deus e da mensagem da palavra do Senhor Jesus Cristo. E Ele sim tem poder, Ele sim tem autoridade. E isso que nós devemos constantemente, irmãos, ter na nossa palavra, na nossa boca, ter essa mensagem de vida para as pessoas. Que lembram uma vez me perguntaram, me questionaram, que mensagem tu tens para nos trazer? E eu respondi para essa pessoa a mesma mensagem que está escrito na palavra, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo sempre. Que a sua presença não muda, que a sua mensagem não muda, o seu Espírito não muda, as suas promessas se cumprem sobre a vida daqueles que creem nele. Aleluia. Daqueles que permanecem firmes pelos séculos dos séculos. Por isso Jesus disse: o Espírito de Deus está sobre mim para pregar o Evangelho aos pobres. E essa foi a primeira parte da mensagem de Jesus, para pregar o Evangelho aos pobres. Agora, por que ele usou essa expressão? Me ungiu para pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? Às vezes falamos do Evangelho, mas não temos a clareza para poder identificar, para poder falar, para poder dizer. E meus amados, o Evangelho são as boas novas que nos dizem que Jesus salva, que Jesus restaura, que o diabo foi derrotado e que o Senhor enviou seu único Filho para poder te salvar da morte e do inferno eterno, para te dar vida eterna, vida abundante. Aleluia. Essas são as boas novas. Esse é o verdadeiro Evangelho. Falava o Simão quando estava abrindo o culto, que em muitos lugares está sendo pregado dando expectativas para a igreja, que este será o teu melhor ano, que isto é o melhor que você vai receber, e 10 dicas para você ficar rico no 2026. Mas, amados, o Evangelho verdadeiro, aquele que te diz: arrependa-te dos teus pecados, volta-te a mim, diz o Senhor, busca a minha presença enquanto eu posso ser achado, e enche a tua vida do meu Espírito. Esse é o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho é aquele que te confronta e conduz a tua vida para que um dia tenhas um encontro com Cristo, o Cristo vivo. Aleluia. Esse é o verdadeiro Evangelho. Meus amados, mas o diabo quer nos fazer acreditar que Deus é um Deus de ódio. Mas o Senhor Jesus nos diz que Satanás é aquele que veio para roubar, matar e destruir. E muitas vidas estão sendo roubadas, estão sendo mortas espiritualmente, estão sendo destruídas também. Satanás veio a roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus Cristo te disse, Igreja Rei dos Reis: eu vim para que tenhas vida, vida abundante. Não somente para que tenhas vida, o Senhor diz: eu vim para que tenhas vida abundante. E essas são as boas novas. As boas novas de Deus, o Evangelho de Deus, é para que você e eu não vaiamos no inferno, para salvar e resgatar a nossa vida. Uma vez alguém me perguntava: Juan, tu ainda acreditas nessa questão do inferno? Porque fala sobre isso. Eu respondi: eu acredito porque está escrito na palavra, porque está escrito na Bíblia. E a Bíblia nos diz que os céus e a terra podem passar, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. E essas palavras um dia vão se cumprir. Igreja de Cristo, que a tua prioridade neste ano 2026 seja buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo que você almeja, tudo que você deseja, tudo que você planeja será cumprido. Você receberá, desde que você tenha em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus nos está dizendo que Ele foi chamado e cheio do Espírito para poder evangelizar aos pobres. E a maioria de pessoas deste mundo são pobres. Deus tem um amor especial pelos pobres. E Deus quer nos ajudar tanto que Ele enviou o seu Filho para nos trazer as boas novas. Porque Ele quer que a nossa vida se levante e que possamos ser ricos na sua graça. Eu repito, igreja, para que você e eu possamos ser ricos na sua graça. Mas quem são os pobres deste mundo? São acaso aqueles que não têm dinheiro? Os pobres deste mundo acaso são aqueles que têm poucos recursos financeiros? E te digo que não. Os pobres são aqueles que não têm a presença de Deus. Muitas pessoas podem estar cheias de posses, de carros, de bens materiais, de dinheiro nas contas, de aplicações bancárias, mas se não temos presença de Deus, somos pobres, tristes e nus, e estamos vazios. E muitas vezes, amados, nós estamos dentro das igrejas, mas estamos vazios por dentro. Somos pobres de espírito, porque temos descuidado a nossa relação com Deus, porque temos tirado o lugar que lhe pertence ao Senhor, porque temos colocado prioridades nas quais o Senhor não está presente, e nós não percebemos. Por isso que o Senhor diz que Satanás veio para roubar, e tem roubado o entendimento de muitos, que achamos que estamos bem e não estamos, que achamos que estamos fazendo as coisas certas e não estamos, que pensamos que estamos caminhando da forma correta, mas não estamos. E sabe por quê? Porque o Senhor diz que Satanás veio para matar, e ele tem matado o entendimento de muitos de nós, onde não queremos entender as coisas, não queremos receber o conselho da palavra, muito menos o conselho dos pastores, muito menos dos anciãos da igreja, que por experiência, por caminhar e por vida com Deus, podem me aconselhar, podem me corrigir, podem me induzir a um caminho correto para poder restaurar a minha vida com Deus. Mas o Satanás tem matado o meu entendimento. Não queremos entender, não queremos nos corrigir, não queremos voltar ao caminho certo. Mas o Senhor está te dizendo essa noite, igreja: eu vim a pregar as boas novas aos pobres de espírito, aqueles que estão vazios da minha presença. Eu quero derramar sobre vocês rios de água viva, dos quais trazerá vida abundante para ti e para a tua casa. Mas isso não é para todos. É para aqueles que verdadeiramente querem, para aqueles que verdadeiramente lhe permitem a Ele que possa tomar controle da nossa vida. A alma do homem, irmãos, é tão grande, a alma do homem é tão grande, que somente Deus pode preencher ela. É por isso que muitas vezes nos sentimos vazios. É por isso que muitas vezes nos sentimos sem forças para poder continuar em meio às dificuldades. Por isso que muitas vezes não temos forças nem de congregar. Por isso que muitas vezes batalhamos com: será que eu vou na igreja ou não vou? Não, é muito longe. Não, hoje está muito quente, vou semana que vem. Não, hoje está ventando demais. Eu vou gastar minha gasolina aqui para a semana para ir para o trabalho. Não, hoje estou cansado, está muito sufocante. Melhor vamos assistir um culto aqui através do YouTube, de alguma igreja que transmite um culto ao vivo. E temos as nossas batalhas internas.
Mas é que muitas vezes nós preferimos ouvir o que a nossa carne fala, porque o inimigo matou nossa sensibilidade para o Espírito Santo, porque o inimigo tem matado a nossa sensibilidade na necessidade que a nossa alma tem de ser preenchida pela presença de Deus. Por isso que achamos que estamos certos, por isso que achamos que estamos bem. Por isso que muitas vezes, igreja, entenda-me bem, no amor de Deus te falo isto, muitas vezes chegamos aqui e não temos nem vontade de cantar, não temos vontade de louvar, não sentimos absolutamente nada, parece que estamos inertes, parece que estamos mortos, e isso é preocupante. Sabe por quê, igreja? Porque a tua alma é tão grande que só pode ser preenchida pela presença de Deus. É somente o Senhor que pode preencher o teu coração. Meus amados, você foi feito à imagem de Deus, e sem Deus você é pobre. Sem Deus nós somos pobres. Poderemos ter contas bancárias cheias, mas somos pobres. Poderemos ter joias nas mãos, mas somos pobres. Ou talvez você não tenha nenhum carro, ou talvez você não tenha nem casa própria, mora de aluguel. Talvez você está aqui e não sabe de onde virá o teu alimento amanhã. Mas se você tem Jesus no teu coração, se você tem a presença de Deus no teu coração, você é rico. Você tem tudo, porque Ele é quem abre as janelas do céu para derramar a sua bênção, até que haja abastança, diz a sua palavra. Então, amados, desde ali nós devemos começar a analisar como a nossa vida diante de Deus. Amados, o dia em que você e eu temos um encontro com Cristo é o dia mais feliz da nossa vida. O dia em que você verdadeiramente tem um encontro com Cristo, não te importa mais nada, você não está preocupado com mais nada, e não porque te tornes uma pessoa irresponsável, mas sim porque quando tu tens um encontro com Cristo, a tua fé dispara, a tua fé aumenta, a tua fé cresce, porque tu sabes que o Todo-Poderoso está ao teu lado. Amados, nós não podemos caminhar e viver o tempo inteiro em tristeza, não podemos viver o tempo inteiro em reclamação, choramingando e chorando e reclamando. Devemos nos alegrar, igreja, porque nós temos a Cristo em nossa vida. Se você é ciente que tens a presença de Deus na tua vida, você deveria se alegrar com o Senhor. Não devemos viver angustiados. O apóstolo Paulo diz que devemos nos alegrar em meio das provas, porque são passageiras, mas que geram um grande peso de glória. O salmista, no Salmo 103, versículo 2, diz o seguinte: bendice, ó alma minha, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Bendice, ó alma minha, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. E a doença que tem tomado conta do nosso coração é que nós estamos esquecendo dos benefícios de Deus em nossa vida. Sabe por quê? Porque nós, os seres humanos, estamos cheios de promessas. E falamos: Senhor, se tu me das um carro, eu te prometo, Senhor, se tu me das um carro, eu vou dar carona para quem precisa para ir para a igreja. Me abençoa, Senhor, eu coloco à tua disposição, é para a tua obra, esse carro não é meu. O Senhor, em sua misericórdia, vem, te dá o carro, e tu some da igreja. Praia, lagoa, festa, amigos, final de ano, e esquecemos. O salmista diz: bendice, ó alma minha, ao Senhor, não esqueças de nenhum dos seus benefícios.
Muitas vezes dizemos: Senhor, me das um trabalho porque eu não tenho, estou necessitado, me dá um trabalho bom, ou abençoa minha empresa, eu prometo que vou ser fiel nas finanças da tua casa, eu vou ser fiel dizimista, eu vou ser fiel ofertante, eu vou ofertar para as missões, eu vou ser um abençoador. E o Senhor, em sua infinita misericórdia, como é Pai, responde a oração do seu filho, e a gente esquece dos benefícios do Senhor. Porque o nosso coração está vazio de Deus, porque vivemos dando promessas somente aqui da língua para fora, da boca para fora, mas o nosso coração está longe de Deus. E o salmista diz: bendice, ó alma minha, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Igreja, estás entendendo que nós não podemos começar um ano e continuar o ano e terminar o ano se não temos presença de Deus? Porque do contrário, continuaremos sendo as mesmas pessoas vazias de sempre. Eu quero te dizer, igreja, que apesar do que você possa enfrentar, bendice sempre o nome do Senhor. Não esqueças nunca o que Ele fez por ti. Nunca. Mas também Jesus disse o seguinte: que Ele foi enviado para curar os enfermos de coração, os quebrantados de coração. E este mundo, igreja, está muito machucado, muito dolorido. Muitas vezes não temos resposta aos problemas. E alguém provavelmente veio nessa igreja hoje com suas melhores roupas, o seu melhor traje, o melhor perfume, o melhor calçado, mas talvez por dentro está com o coração quebrantado. Talvez por dentro está com o coração machucado, o coração dolorido. E a maior parte de pessoas, a maior quantidade de pessoas desse mundo estão nessa condição. Externamente se veem bem, mas interiormente estão feridos. Por que será que está acontecendo isso? Sabe por quê? Porque a maior parte do mundo não tem esperança, não tem futuro, não sabem o que fazer. Seus amigos e parentes estão perdidos, e muitas pessoas mostram sorrisos, aparências, mas por dentro o coração está quebrantado. Enquanto fazia essa mensagem, eu me lembrava que quando eu tinha uns 17 anos aproximadamente, eu estava na faculdade, e na frente da minha casa eu tinha um vizinho, um rapaz, um amigo meu, da mesma idade minha. E esse amigo meu chamou outro amigo dele, que depois se tornou meu amigo também, para morar com ele. Era de outra cidade, era da capital, e ao final chegou e foi morar com este meu vizinho. E os três estávamos na faculdade, em cursos diferentes. E um dia o meu vizinho, uma tarde, chegou a me chamar, começou a gritar o meu nome. Meu quarto ficava no segundo andar, a casa dos meus pais em um sobrado, e dava para a rua. E ele estava desesperado, começou a me chamar e me falou: Juan, o Mário tomou veneno para ratos e ele se matou, e ele quis se matar. Ele falou: me ajuda. Irmãos, quando eu desci desesperado, sem acreditar no que estava acontecendo, porque este menino era um menino alegre, um brincalhão, amigável, tinha muitos amigos. Quando eu fui ver, esse rapaz estava tudo espumado já totalmente. Aí falei para o meu pai se podia me levar para o hospital. Meu pai saiu, me levou imediatamente, subimos no carro. E o meu vizinho que morava com ele me falou: leva você. Ele nem se responsabilizou.
mas levamos no hospital, estava agonizando, e chegamos a tempo, fizeram um lavado gástrico, trataram ele, ficou na UTI alguns dias. Graças a Deus ele não morreu, mas quando eu fui conversar com ele, eu perguntei: cara, por que tu fez isso? E ele me falou assim: Juanca, eu fiz isso porque eu me sinto vazio por dentro. Eu falei: mas como? Se você tem muitos amigos, você vive rindo. Ele falou: mas isso que eu quero mostrar para os demais, mas por dentro eu estou morrendo. E sabe, muitas pessoas estão desse jeito. Hoje mais do que nunca o inimigo está colocando pensamentos de morte na vida das pessoas. Muitas vezes estamos dentro da igreja, mas estamos com o coração tão quebrado, que somente mostramos uma aparência do que verdadeiramente somos. Mas o Senhor Jesus Cristo diz: eu fui enviado também para aqueles que são quebrantados de coração, para aqueles que incluso têm passado a possibilidade de morir, de tirar a sua vida. O Senhor diz: eu vim a trazer vida abundante para ti também, diz o Senhor. Eu vim a salvar aos quebrantados de coração. Se você permite que Jesus entre na tua vida, Ele pode te dar esperança. Ele pode te restaurar completamente. Esperança para o teu amanhã, esperança para o teu futuro. Ele pode sarar a tua dor, Ele pode curar as tuas feridas. Eu vim curar os quebrantados de coração, diz o Senhor. Amados, eu quero te dizer algo. Não há palavra que possa explicar a dor que uma pessoa leva na alma. Não existem palavras que possam explicar essa dor que uma pessoa carrega na alma. Não há palavras que possam explicar a angústia que muitas pessoas carregam por dentro. E ninguém pode te ajudar. O psicólogo não pode te ajudar, o psiquiatra não pode te ajudar, o pastor não pode te ajudar, o padre não pode te ajudar, a religião não pode te ajudar, os gurus não podem te ajudar. Ninguém pode te ajudar a não ser o Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Jesus de Nazaré é o único que pode restaurar a tua vida e a tua mente. E o teu coração, porque eu vim a sarar aos quebrantados de coração, disse o Senhor. Mas também Jesus disse algo mais: eu vim declarar liberdade aos cativos. Eu vim trazer liberdade aos cativos. Irmãos, o que quer dizer cativos? Talvez você não está preso numa cela, talvez você não está detrás de umas grades, mas talvez o teu coração está preso a vícios, a coisas ocultas, a perturbações do teu coração, da tua mente, da tua alma. Talvez você está escravizado, irmãos, às drogas, ao álcool, à nicotina, tabaco, pornografia, perversão. Talvez estás preso ao orgulho, talvez estás preso à falta de perdão, talvez estás preso ao adultério, talvez você está preso à fornicação, talvez você está preso a jogos e apostas, talvez você está preso, irmãos, à mentira, ou talvez você é cativo aos ciúmes, porque às vezes somos ciumentos, doentios. Há muitas coisas, irmãos, as quais a nossa mente, o nosso coração está cativo e está preso. Às vezes estamos presos à sensualidade, porque gostamos de ser sensuais, de nos mostrar, de
parecer, de que fiquemos olhando, de criar desejo nos olhos das pessoas. E sabe o que estás necessitando? Eu vou te dizer isto: o que estás necessitando é liberação. O mundo não entende de liberação. A maioria da igreja não entende de liberação. Mas a liberação significa que tu, num momento, tu estás atado, estás preso, estás cativo, eres escravo. Mas diante de uma palavra de Deus, o Senhor te dá liberdade, o Senhor te transforma, o Senhor abre as cadeias e faz você sair daquilo que aprisiona o teu coração e a tua alma. Aleluia. Mas amados, isso você não encontra numa igreja morta. Isso você não encontra rezando um rosário 50.000 vezes. Isso você encontra num Deus vivo que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Isso você encontra numa igreja que está cheia da sua presença, desde que você e eu queremos verdadeiramente sermos cheios da presença de Deus. Muitos cristãos estão presos, são cativos da mentira. A mentira domina sua mente, domina sua boca, domina sua vida. E eu quero te dizer que se tu és uma pessoa que mente constantemente, tu és escravo de Satanás. Tu és filho de Satanás. Porque quem é o pai da mentira? Quem que é o pai da mentira? O diabo. E há muitos cristãos que estão sendo dominados pela mentira, não conseguem se libertar disto. E te repito, o que você necessita é libertação. Meus amados, o grande poder de Cristo pode mudar a tua vida imediatamente. O grande poder da vida pode transformar completamente você. E se você se sente cativo essa noite, eu quero te dizer que você pode ficar livre também essa noite, porque o Senhor veio a libertar aos cativos de coração. O Senhor Jesus Cristo quer curar os quebrantados. O Senhor Jesus veio a trazer as boas novas aos pobres de espírito. O Senhor Jesus quer sarar a nossa mente. Ele quer te deixar livre e sarar as tuas feridas. Se o grupo não for, pode me ajudar, por favor. Mas Ele continuou dizendo: eu vim a pregar o ano agradável do Senhor. E sabe qual que é o ano agradável do Senhor? É hoje. Porque o ano agradável do Senhor é que Ele veio a trazer e a nos dar graça, salvação e libertação. O Senhor Jesus Cristo, esta noite, neste ano agradável do Senhor, quer nos trazer graça, salvação e libertação. Igreja, hoje é o ano agradável do Senhor. E nós o único que podemos dizer hoje é: Senhor, graças. Sabe por quê? Porque o preço já foi pago. E a porta está aberta para que você possa entrar. E o Senhor diz: sararei tuas feridas, farei que a tua alma seja rica da minha presença.
Venha a mim, diz o Senhor Jesus. Venha a mim, diz o Senhor Jesus. Igreja de Cristo, se você e eu queremos que este ano 2026 seja verdadeiramente um ano bem sucedido e próspero em nossa vida, necessitamos vir a Cristo. Necessitamos vir aos pés de Cristo. Necessitamos recuperar a sensibilidade para ouvir a voz de Deus, a sensibilidade para sentir a presença do Espírito Santo. Amados, se faça uma autoanálise neste momento. Que tanto o teu coração está conectado com o Espírito de Deus? Que tanto o teu espírito está conectado com o Espírito de Deus? Se nesse momento você está sentadinho ali e a tua cabecinha só está pensando no x-salada que você vai comer depois, então o teu espírito não está conectado com Deus. Se tu estás sentadinho aqui esperando que este culto acabe o quanto antes possível, porque você foi quase obrigado para vir e não suportas mais estar aqui, porque teu espírito não está conectado com o Espírito de Deus, porque tua alma está necessitando da presença de Deus. Se tu estás aqui e ainda estás preso e cativo a vícios que estão dominando a tua vida e a tua mente, necessitas vir a Cristo, porque este é o ano agradável do Senhor, porque o Senhor está te chamando para trazer salvação e restaurar a tua vida, restaurar a tua casa. Sabe por quê? Porque quando nós estamos doentes da alma, estamos doentes da mente, estamos doentes do coração, deixamos doentes os que nos rodeiam. E quem nos rodeia é a nossa família, que sofre junto conosco. Não é somente nós, porque muitos dizem: não, mas o mal é somente para mim. É mentira. Amados, necessitamos verdadeiramente nos humilhar diante do Senhor. Necessitamos verdadeiramente buscar a presença de Deus. Necessitamos verdadeiramente vir aos pés de Cristo. Fique de pé, por favor. Feche os teus olhos.